A população portuguesa ronda atualmente os 10 milhões de habitantes, que se distribuem desigualmente pelo território nacional. Esta população vive em espaços com características diferentes: a cidade e o campo. As cidades, ao contrário do que podemos observar no campo, caracterizam-se pela concentração das casas, pela altura dos edifícios, pelo tipo de serviços que presta aos seus habitantes. Podemos dizer que no território português encontramos dois tipos de povoamento. O povoamento urbano, onde há grandes aglomerados populacionais, com uma grande concentração de habitações, e o povoamento rural, em que as casas aparecem disseminadas pelos campos e onde as populações exercem atividades fundamentalmente ligadas à terra. O povoamento rural pode ser agrupado ou disperso. É disperso quando as casas aparecem isoladas ou em pequenos grupos, espalhados ao acaso, como nas regiões úmidas do litoral a norte do Mondego e no arquipélago da Madeira. Em alguns casos, este tipo de povoamento adquire formas muito interessantes, aparecendo as casas ao longo das vias de comunicação, como em algumas regiões do litoral norte e nos Açores. O povoamento rural é agrupado quando as casas constituem núcleos mais ou menos distantes uns dos outros, como é o caso das zonas interiores de Trás-os-Montes e Alentejo. As casas tradicionais do norte eram construídas de granito ou xisto, com telhados muito inclinados devido à abundância de chuvas. Tinham 2 pisos, sendo o do resto do chão reservado aos animais e alfaias agrícolas, enquanto o primeiro andar era reservado à habitação. As casas tradicionais do sul eram construídas em tijolo ou adobe e caiadas de branco. Tinham um só piso, que era destinado à habitação, construindo-se ao lado anexos para guardar as máquinas agrícolas, guardar o gado ou armazenar colheitas. Para além destas casas típicas, podemos encontrar ainda casas rurais com características muito próprias da região, tais como a Casa do Algarve, a Casa da Madeira e a Casa dos Açores. O modo de vida da gente que habita no mundo rural continua a ser marcado pelo trabalho agrícola, pela criação de gado e pela exploração florestal, mesmo quando essas pessoas têm empregos de outra natureza, quer na indústria ou no comércio. A compra e venda de produtos faz-se de maneira diferente no meio rural e no meio urbano. No campo ainda se fazem as feiras, que se realizam com bastante frequência. A essas feiras afluem compradores e vendedores de várias regiões vizinhas. Mas para ficarmos a saber como se vive no mundo rural,
Nada melhor do que conversar com pessoas que o conhecem bem. Sr. Silva, como vivem as pessoas no mundo rural? As gentes da aldeia têm duas etapas de trabalho diferentes. No verão é um trabalho muito intenso. As pessoas têm que se levantar muito cedo, prendem as vacas, vão labrar os seus campos e as suas terras, fazer as sementeiras. Há pessoas que são poucas numa casa, muitas vezes não podem fazer o trabalho sozinhas, fazem até uma troca com os outros vizinhos e hoje aqueles vêm ajudar a estes. Amanhã estes vão ajudar aqueles. E assim fazem os seus trabalhos de verão, as suas sementeiras e as suas ceifas e os seus trabalhos agrícolas. De inverno, até costuma dizer-se, são as férias do lavrador. Isabel, os jovens daqui destas zonas, portanto, no mundo rural, como é que eles se divertem? Olha, os mais novos, eu ia dizer que se divertem já com qualquer outra gente jovem, sem ser da aldeia. Porque, pronto, têm os seus meios de transporte, vão até à vila, vão até às discotecas, encontram-se. Portanto, a nível dos 4 concelhos, como disse, e não só, pois vão até ao Porto, vão ao futebol. Portanto, é gente que já entra e sai e que se sente bem em qualquer situação. Temos bastante romarias, temos muitas romarias, pois temos o São Macário, temos a Senhora da Laje, temos a Senhora da Saúde, temos o São Bartolomeu, que são aqui todas muito próximo de nós. E é claro, as famílias chegam à festa, os mais velhos vão logo direitinhos à capela, rezar as suas orações, dizer as suas orações, cumprir a sua promessa, dar as suas molas ao santo e no final vai tudo comer a merenda e depois, no fim da merenda, aprecia-se a festa no arraial. Os mais novos, esses, às vezes, levam na sua ideia outras promessas. É ir ter com as raparigas e a ver se arranjam uma namoradita. Mas as pessoas também têm que se alimentar de outros produtos e têm que se vestir. Como é que as pessoas do mundo rural fazem? O comércio maior é a feira de Manhoce, em que todas as povoações se juntam e vai tudo à feira de Manhoce. E nessa feira compram, vendem pouco, especialmente vendem só coelhos, levam os coelhos para a feira, que criam em casa, levam feijão, que lhe sobra da sua alimentação, e pouco mais vendem. Mas compram, é tudo aquilo que precisam na feira. Eles compram e já fazem a previsão para um mês. Porque à feira vem de tudo. Vem carne, vem roupas, vem sapatos, vem tudo. Nas cidades, há também acontecimentos de cariz popular, como o Santo António de Lisboa ou São João do Porto. Mas a população das cidades tem acesso a outras formas de lazer e cultura, como o jardim zoológico, as exposições, o teatro, a ópera, o cinema, que se localizam muitas vezes em centros comerciais, onde as pessoas fazem também as suas compras. Quem vive na cidade tem ainda acesso aos grandes hipermercados, onde podem adquirir todo o tipo de produtos de que necessitam. O
trânsito é também uma forma de contraste entre o campo e a cidade. Enquanto que no meio rural há pouco trânsito, nas cidades, pelo contrário, ele é muito intenso. Mas apesar de haver grande facilidade no uso de transportes públicos, sabemos que em certas horas é muito difícil atingir o centro da cidade por causa dos engarrafamentos constantes, geradores de vários problemas, como a poluição atmosférica, a poluição sonora e o stress. O campo e a cidade contrastam também pela quantidade e qualidade das vias de comunicação. A cidade é, em regra, bem servida de estradas, enquanto que no campo estas são poucas e de má qualidade. Por isso mesmo, o tempo gasto para percorrer a mesma distância depende da qualidade das vias de comunicação e do meio de transporte utilizado. Muitas das cidades começaram por ser pequenos povoados, que cresceram por se encontrarem junto da foz de um rio, perto do mar, num vale ou planície fértil, ou ainda no cruzamento de rotas comerciais importantes. O crescimento fez-se a partir de um núcleo central, que nas cidades mais antigas corresponde ao centro histórico da cidade. À volta deste núcleo central, foram-se desenvolvendo áreas periféricas, onde se instalaram os bairros residenciais, as zonas industriais e os grandes hipermercados. Quando estas povoações têm mais de 10 mil habitantes, passam a considerar-se centros urbanos. Em Portugal continental, os centros urbanos localizam-se no litoral. É aí que se situam as duas grandes cidades de Lisboa e do Porto. Estas duas cidades estão rodeadas por outras mais pequenas, que no seu conjunto são designados por Grande Lisboa e Grande Porto. Na Madeira e nos Açores, as cidades de maiores dimensões são as do Funchal e Ponta Delgada, respectivamente. A população urbana ocupa-se preferencialmente no comércio, serviços administrativos, saúde, transportes e indústria. O centro da cidade é o local onde se concentram as lojas especializadas, os escritórios, as sedes das firmas, os consultórios, os bancos, as repartições públicas. Dos contrastes entre a cidade e o campo, surgem também problemas diferentes para os que habitam no meio rural e no meio urbano. Nas cidades, com grande densidade populacional, o trânsito, a poluição, as barracas e a violência são outros problemas graves que afetam a qualidade de vida de quem vive nos centros urbanos. Muitos dos que vivem na cidade invejam os que vivem na aldeia. Falam da tranquilidade, do sossego, do contacto com a natureza. Tem-se assistido nos últimos tempos a uma desertificação do interior do país. A manter-se o atual ritmo de fuga ao meio rural, nos próximos 20 anos, cerca de 1 milhão de portugueses trocará os campos pela cidade. A melhoria das vias de comunicação e condições de vida do interior poderá diminuir os contrastes entre a cidade e o campo, evitando assim a consequente fuga da população.